A música, né? Tava aqui. Por quê? Seja você, não vale a pena tentar ser outra pessoa. A vida é curta pra viver assim à toa. Você vai se frustrar. Seja você, mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode. Não queira agradar tentando ser o que não pode. Só vai se machucar. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não ator. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Daisy. Cante e chore. Viva a vida, não. Ele já chegou. Pra que se preocupar com o que vão pensar? Se no final o caso é entre você e Deus. Seja você, não vale a pena tentar ser outra pessoa. Boa noite, Maiara. Tá tudo em ordem por aí? Pra viver assim Vai nos ajudando aí qualquer coisa, tá bom? vai se frustrar. Seja você. Boa noite, padre. Sua bênção. Tudo bem? Tá bem, compadre. Não queira agradar tentando ser o que não pode, só vai se machucar. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Verdade, Daisy. Pra Fer, bom dia. Aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não ator. Ah, eu também, Maiara. Todos nós, Maiara. Todos nós. Viva a vida, Então vamos lá. memória. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, né? Tirando o nosso nervoso aqui um pouquinho. Então, hoje acho que é um dia especial, assim como todos os outros, é claro, né? Hoje nós vamos ter uma participação especial, um pouquinho especial, né? Também. Uma pessoa que está um pouquinho longe, né? Fisicamente, mas muito perto. Uma pessoa muito querida, muito legal, muito animada. Vocês vão ter o prazer de conhecer essa pessoa. E vamos aproveitar essa noite, né? A gente achou muito pertinente, né, trazer essa pessoa, a Fernanda, né? Essa pessoa não, a Fernanda, que graças a Deus é uma pessoa iluminada, para dar esse testemunho, para contar como é essa vida dela, né? Longe de nós aqui, num país onde o catolicismo, né, o cristianismo é muito pouco, né? É muito pouco difundido. As pessoas praticam muito pouco, vamos dizer assim. Então, vou chamar ela aqui para poder participar com a gente. Vamos procurar ela aqui. Yakisoba, padre? Agora tá na hora da... Boa noite, bom dia, né, Fer? Tudo bem? Boa noite, tudo vale. Boa tarde. Tudo tá valendo. Boa noite, tia, sua bênção. A mãe matando saudade e tá de coruja já, Fer.
Então, boa noite para todos, né? Essa é a Fernanda, uma pessoa, como eu falei, né, que todos vão ter o prazer de conhecer, infelizmente pela distância, né, só por rede social, mas uma pessoa que inspira bastante, né? Inspira muita gente e vai contar um pouquinho para nós agora da sua vida lá no Japão, como é praticar, né, o catolicismo lá. Então, Fer, uma boa noite, se apresente para os nossos amigos aqui e vamos começar, né? Com a graça de Deus. Tá bom. Boa noite a todos. Eu sou Fernanda, eu sou de Pedreira, mas há mais de 10 anos eu já estou fora de Pedreira. Eu fiquei até 2019 em São José dos Campos, eu me casei e mudei para São José dos Campos. E em março de 2019 a gente veio aqui para o Japão. Sou casada com o Márcio, tenho 3 filhos. A Duda, de 8 anos, a Malu, de 6 e o Guto, de 3. E eu tô aqui para partilhar um pouquinho com vocês, né, a história do catolicismo aqui no Japão, como que a gente tá vivendo isso, né? Porque como o Wagner falou, o Japão, ele é um país que tem pouquíssimos cristãos, né? Então eu fiz algumas pesquisas na internet, só para vocês terem uma ideia de proporção, né? No Brasil, 87% da população é cristã. Não só católicos, cristãos, né? No Japão, menos de 1%. Arredondando 1%, mas é 0,87%. Então, assim, é um número muito pequeno. Porém, apesar desse número ser pequeno, a história do catolicismo no Japão é uma história de muita vitória, né? Até às vezes quando eu estou falando sobre religião, né? Comparando Brasil e Japão, eu falo assim que nós somos muito, muito abençoados, né? Por ter sido descoberto por Portugal, pelo catolicismo ter entrado junto com a descoberta do Brasil, né? Então, assim, comparando Brasil e Japão, Brasil foi descoberto em 1500 e aí os portugueses já começaram a colonizar os índios e introduzir o catolicismo. No Japão foi mais ou menos na mesma época, né? Então foi em 1560 que chegou o primeiro jesuíta aqui no Japão e começou a introduzir o catolicismo. Só que o sistema aqui no Japão ele é diferente, né? No Brasil é presidencialismo, aqui é imperialismo. Então o catolicismo começou a crescer e aí o pessoal, né, os políticos, assim vamos dizer, né, começaram a se sentir incomodados com o catolicismo. E achar assim, não, eles vão acabar dominando aqui, então a gente tem que parar com isso. E aí o catolicismo foi proibido aqui no Japão. Só que assim, não foi simplesmente, proibido. Essa proibição começou com a crucificação de 20, acho que foram 22 pessoas foram crucificadas e mortas, né, para dar esse recado, né? Tipo, acabou o catolicismo, não quero mais catolicismo no Japão. E aí começaram as perseguições, as proibições. E aí isso só foi aumentando até que teve a troca do imperador. Aí o imperador que assumiu falou, não, acabou mesmo, não quero mais catolicismo aqui. Expulsem todos os estrangeiros. Então todos os estrangeiros foram expulsos. E ele falou, não quero mais catolicismo. Só que assim, Deus está dentro de nós, né? Então eles expulsaram os padres, expulsaram os estrangeiros, mas os japoneses convertidos continuaram cultuando a Deus, continuaram com as cerimônias, continuaram com tudo. E eles falaram, não quero. Eu falei que não quero. Mas como que a gente vai tirar isso do coração das pessoas? Não tem como tirar, né? Aí o que eles fizeram? Eles criaram um ritual que chama Fumie. Eu não sei se eu tô pronunciando correto, tá, gente? E aí, o que fazia? Uma vez por ano, todas as pessoas, doentes, idosos, os monges, os budistas, todas as pessoas tinham que ir num certo lugar, tipo um censo, tinham que ir num certo lugar, ou quem estava doente, eles iam até a casa da pessoa e negar Jesus. Tinham que pisar numa foto, como se fosse um quadro. Não sei se vocês conseguem ver. Sim. E eles tinham que pisar
Aqui, ó, é a foto do ritual. Eles tinham que pisar e negar Jesus. Né? Então, imagina que triste, né? A gente que tem toda a nossa fé, que tem toda a nossa... o nosso credo, eu ter que ir lá e negar Jesus. Muitos disseram, não, eu não vou negar Jesus. Eu não vou pisar, eu não vou negar Jesus. E aí, o que eles faziam? Eles matavam das formas mais cruéis que vocês podem imaginar. Desde jogar em água fervendo, crucificação, decapitação, enfim. Aquelas crueldades que a gente já ouviu no passado, né? E isso foi durante 200 anos. E aí, o que aconteceu? Ou você ia lá e negava Jesus e não seguia mais o catolicismo, ou você morria. E muitos morreram, acho que foram mais de 2.000 que morreram, mas tiveram os que negaram, mas tinham Jesus dentro dele, que são os chamados cristãos silenciosos. E esses cristãos, clandestinamente, continuaram o catolicismo. Então, eles celebravam a missa, só que ao invés da Eucaristia, eles faziam com arroz, porque o arroz aqui no Japão é muito comum. Então, assim, eles conseguiram manter o catolicismo escondido, porque, imagina, deve ser muito difícil, né, ser perseguido, ser num país que você é muito minoria, conseguir manter a tradição e manter todos os rituais, tudo, né? Imagina celebrar missa, Páscoa, Natal, tudo escondido. E aí eles criaram algumas alternativas, né? Por exemplo, essa santa aqui, ela chama Kanon. Você olhando assim, parece uma estátua budista, não parece? Sim. Então, pegaram essa Kanon, que é uma deusa budista, e transformaram ela em Nossa Senhora. Então, eles cultuavam, né? Os budistas achavam que eles estavam cultuando o budismo, mas, na verdade, eles estavam cultuando Nossa Senhora. Em alguns casos, dentro dela, né? Na parte de dentro dela, tinha uma cruz. Então, eles passavam a imagem de casa em casa e a cruz dentro. Aí, dentro de casa, eles tiravam a cruz para cultuar Jesus. Olha que lindo, né? E por que eu tô contando toda essa história? Porque, assim, imagina quão sacrificante foi, quão difícil foi, ou você falar, não, pode me matar porque eu sou cristão e eu não vou negar Jesus, sabendo de tudo que você ia passar, ou ir lá e pisar, né, na imagem de Jesus. Tinha que pisar e negar Jesus. Então, assim, os dois casos eram muito difíceis, né? Seja morrer na cruz ou seja negar Jesus. Né? E por que eu tô contando toda essa história? Porque, gente, nós somos muito agraciados no Brasil, né? Onde que no Brasil a gente tem essas perseguições, a gente teve toda essa história triste? Não, a gente tem milhões de igrejas, né? Abertas a todo tempo para a gente ir lá rezar, participar de missa, participar de grupos, né? Então, eu quis contar essa história para mostrar, né? Para mim, principalmente, quando eu fiquei sabendo de toda essa história, que eu só fui descobrir isso estando aqui no Japão, né? Falei, caramba, como eu sou abençoada. Como eu tenho a graça, né, de quando eu morava em São José, né, em Pedreira também é a mesma coisa, missas, né, de domingo, de hora em hora, né, e eles tinham que se esconder para celebrar a missa. Olha só, como que nós somos abençoados. E contando essa história, esse o recado que eu queria passar para vocês, partilhar com vocês, que vocês sintam-se muito abençoados por ser católicos no Brasil. Né? Porque as coisas, às vezes, em outros países é muito mais difícil. Se eu não me engano, acho que na China, para você poder entrar numa igreja católica, você tem que mostrar o seu passaporte que você é estrangeiro. Porque lá eles não podem praticar o cristianismo, né? E a nossa igreja fica aberta, né? O dia inteiro. E às vezes a gente passa correndo e nem lembra que Jesus está lá. Né? Nem lembra de fazer, nem que seja sinal da cruz. Estou passando, tudo bem, né? As pessoas aqui acostumaram, né, a passar em frente da igreja e, assim, vem como uma construção comum, né? Bem Sim. como você falou. As pessoas hoje aqui não estão dando esse valor, ou vão passar a dar esse valor quando estiverem longe, quando for difícil,
né, participar, poder rezar, ter que rezar escondido. Hoje assim, eu acredito que não haja mais a necessidade, né, de ir a uma missa escondido, né, no Japão. Mas assim, Fer, qual assim a quantidade de igrejas, horários de missas, dias? É mais difícil aí? São dias certos? Como a gente conversou, né? Eu lembro que você me falou que tem as missas em português, em inglês e em japonês para poder participar, né? Exatamente. Assim, vou falar a minha realidade, tá, gente? É o que eu vivo aqui em Nagoya. Essa história que eu contei é lá em Nagasaki, que é o berço do cristianismo aqui no Japão. Né? Aqui em Nagoya, a população de Nagoya, eu acho que são 2.300.000 habitantes, alguma coisa assim. E aí, igreja que eu conheço aqui em Nagoya, numa cidade de 2,3 milhões de habitantes, eu acho que são umas 5 igrejas católicas que eu conheço, tá? Pode ter mais japonesas que eu não conheço. Então, assim, as igrejas que eu acabo... as igrejas japonesas mesmo, né? Que as cerimônias são só em japonês. Então, tem missa todos os finais de semana. Acho que é um horário no sábado e 2 horários no domingo. Agora, com a pandemia, teve toda uma reestruturação. Mas na vida normal, vamos assim dizer, tinha, só que em japonês. Aí, em inglês, em inglês tem uma missa uma vez por semana, só no domingo. E em português, a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas eu consigo participar de uma missa em português. O restante ou é em inglês, que eu falo mais ou menos, ou japonês, que eu não falo nada. Só que, assim, o legal é que a nossa igreja é una, né? Então, assim, a mesma cerimônia que é realizada no Brasil é realizada aqui. Então, mesmo que seja em japonês, que eu não consigo entender o japonês, mas eu consigo participar Assim, a gente consegue participar porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente reza no nosso idioma, no nosso coração, e dá para participar. Só que, assim, a igreja é, né, uma ou duas só. Eu tenho a graça de morar perto da igreja. Mas tem gente que, para chegar até a igreja, né, onde tem a missa em português, precisa vir de metrô, que leva mais de 40 minutos. Então, assim, não é tão fácil chegar à igreja, né? Para muitos católicos aqui em Nagoya. Então, assim, é coisa de 40 minutos, 50 minutos de metrô. Ah, tá bom. 40, 50 minutos de metrô, ok. Só que agora vamos colocar isso numa temperatura de quase 50 graus, que aqui no verão do Japão a gente chega a quase 50 graus, ou no inverno do Japão que a gente chega a -3, -4. Aí complica um pouquinho, né? Então eu falo assim, no Brasil, a gente tem missa, né? Começa a missa às 7 horas da manhã, vai até às 7 da noite, né? Sei lá, a gente tem umas 10 missas por dia. Por exemplo, em Pedreira, começa na Santa Clara, depois tem na São José, 8h30, tem às 10 na Matriz, tem na Santo Antônio, e várias igrejas. E assim, de carro, dependendo do lugar que você tá, você leva o quê? 15 minutos para chegar na igreja, mais ou menos isso, né? E aqui a gente tem uma missa a cada 2 meses, e a cada 2 semanas. E dependendo do lugar onde a gente mora, a gente demora 40 minutos de metrô abaixo de um calor de quase 50 graus ou abaixo de um frio de -1. Isso com criança e tal. Então, assim, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Só que a graça também é tanta quanto. Então, assim, vale o sacrifício, né? A gente tem que valorizar o que a gente tem no Brasil, né? Que, assim, é uma graça ter tudo isso de missa, ter tudo isso de celebração, porque aqui é bem mais difícil. Então, assim, as semanas que não tem missa em português, eu acabo indo na missa em japonês, né? E aí é pela graça, não é pelo entendimento. A gente acaba pegando na internet a liturgia do dia, coisa assim, pra gente saber mais ou menos. Mas, assim, a graça é a mesma, mas o entendimento é bem mais difícil. Então, assim, aproveitem que vocês têm a missa em vários horários e participem, porque a gente só dá valor quando a gente perde, infelizmente, né? É assim, e a gente vê com esse testemunho seu, né? Vê que vai por amor mesmo. É amor a Jesus para poder participar, né? Como você disse. Aqui tudo tão fácil, né? Tudo tão perto.
e muitas pessoas não dão valor, né? Ah, não tem agora de manhã, eu vou dormir até mais tarde, então eu vou à tarde. Aí à tarde acaba aquele almoço com família, é aquele churrasco quando vê. Ah, depois eu pego, tem a missa na segunda-feira, ou tem a missa que o padre, né, vai fazer pelo YouTube, enfim, né? A gente vê que é realmente por amor mesmo, né? Não tem, não tem outra explicação. Se não é por Jesus e dando essa força, né? Ô É. Fer, você também me falou que agora você tá na catequese, né? Tá dando catequese, desafio É, novo aí, né? eu falo assim, né, que ao mesmo tempo que é difícil, né, toda essa questão de praticar religião aqui, por conta da, da, da quantidade de católicos, da quantidade de igrejas, por outro lado, né, essa falta de gente acaba abrindo portas, né, porque dá para se fazer muito mais coisas, né? Muito mais coisas não, mas assim, dá para você se engajar muito mais, né? E isso foi um presente de Deus assim para mim, né? Porque a gente veio para cá e a Duda, ela tava com, quando a gente veio para cá, ela tava com 7 anos. Então é a idade que se entra na catequese aí no Brasil, né? E aí eu lembro que em dezembro, no final do ano, nós fomos à missa, e aí o padre da nossa paróquia pegou e falou: ó, as crianças que vão completar 7 anos, que estão com 7 anos, já pode fazer inscrição para catequese para o ano que vem. E aí a Duda, no meio da missa, olhou para mim, né? Porque ela já sabia que a gente viria para cá. É, mamãe, agora eu não vou poder fazer catequese, né? A gente está indo para o Japão, lá nem católico tem direito, daquele jeitinho dela. Aí aquilo, meu coração trincou na hora, né? Eu só falei: Jesus, toma conta. Toma conta, eu tô indo pra lá, abre as portas, né? E aí, durante os recados, o Guto começou, né, fazer barulho na igreja. O Márcio saiu com o Guto da igreja. E aí, lá na porta lá no fundo, ele encontrou com uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que ele. E aí ele comentou que estava vindo para o Japão e tal. E essa pessoa pegou e falou assim: nossa, eu tenho um casal de amigos que moram lá. Em Nagoya, inclusive. E ela é catequista. Aí eu falei: não pode ser tão rápido assim, né? Jesus, nossa, o que é isso? E aí eles me passaram o contato dessa pessoa, eu entrei em contato com ela, e assim, foi um dos anjos nossos aqui no Japão. E aí ela, vindo pra cá, comecei a participar, ela me deu as dicas das missas, tudo, e começamos a participar. E aí a Duda entrou na catequese, e aí ela me convidou para ajudar. Então, assim, hoje eu sou uma das catequistas da minha filha, né? A Duda tá na catequese, a Malu tá na pré-catequese, mas olha só que graça, né? Eu estou, assim, além da catequese que a gente tem que dar dentro de casa, né? Nós, como os pais, somos os primeiros catequizandos dos nossos filhos, mas eu tô tendo a graça de ser a catequista dela, né? Prepará-la para a primeira Eucaristia, que vai ser, se Deus quiser, agora em dezembro. E assim, é complicado, porque a catequese aqui, ela acontece nos dias que tem missa em português. Então, assim, são só 2 vezes no mês, né? Então, assim, é bem difícil, a gente não tem, né, toda a estrutura, a preparação que aí no Brasil, né, a diocese dá tudo. Então, a gente que prepara o nosso material. Nós somos em 4 catequistas, né? As catequistas, 2 delas já foram catequistas muitos anos no Brasil, então já tem toda uma bagagem, e a gente tá indo, sabe? A gente tá fazendo o que pode, né? No tempo que a gente pode, mas graças a Deus a gente vai ter, né? Num país que tem 1% de cristão, e aí quando você baixa isso para católicos, o número é muito menor. Agora, em dezembro, a gente vai ter 10 crianças fazendo a primeira Eucaristia. Olha que bênção, né? Uma bênção e uma alegria, né? E assim, além né, da catequese, a gente tem um grupo também que eu faço parte, um grupo de oração, que a gente também se reúne de 15 em 15 dias, e aí é o mesmo esquema, né? Cada vez é na casa de um, então tem o pessoal que mora de um lado da cidade, o pessoal que mora do outro, e aí a gente vai, se reúne uma vez
uma vez a cada 15 dias à noite para fazer tipo um estudo bíblico, né? Reflexão, tudo mais. E aí é o mesmo esquema, né? Pegar metrô, 40 horas de metrô, no calor ou no frio. E a gente vai levando com as dificuldades, mas assim, hoje a comunidade aqui é uma comunidade grande, a gente está conseguindo, mesmo com as dificuldades, conseguir crescer na fé, né? Conseguir estudar, né? Porque assim, eu acho que às vezes nós católicos, como a gente cresceu dentro do catolicismo, cresceu dentro da igreja, a gente é meio que acostumado, eu fui à missa, eu já fiz minha parte, né? E ser cristão não é só isso, né? A missa é o que nos dá força. A missa é o que nos mantém em pé. Mas existem outras formas da gente absorver Jesus, né? Conhecer as histórias dos santos, né? Como que a gente cresce, né? Aprendendo sobre cada um dos santos, vendo como que foi a vida deles e vendo assim que são pessoas. Claro, tem os santos de altar, os santos mártires, mas tem santos que era gente como a gente, né? Santos que eram dona de casa, santos, né, que trabalhavam fora, que não eram consagrados, né? A gente tem essa mentalidade de santo, é a freira, é o padre. Não, todos nós somos chamados a sermos santos, né? Cada um no seu lugar. Até inclusive esse final de semana, né? Foi a celebração de todos os santos, né? Exato. Então, o que foi dito no Evangelho, né? No Evangelho não, mas assim, o significado do dia de todos os santos, que todos são chamados à santidade, né? Então, se você não vai ser aquele santo de altar, né? Como se diz, você pode ser santo catequizando, você pode ser santo fazendo bem para o seu irmão, para o próximo, né? Então, todos são chamados, todos têm oportunidade, porém, nem todos, né, querem ou buscam a santidade, né? Uhum. Falando de santidade e de catequese, conta pra gente a experiência com as crianças. Eu não vou falar porque eu não sei pronunciar, tá? Mas A festa de todos os santos. a festa de todos os santos. É um projeto do Japão, hein? Conta para nós como é, para que a gente também possa trazer para cá, quem sabe, ano que vem. E a gente também tem um monte de foto das nossas crianças aqui. Então, quem me acompanha, né, nas redes sociais conseguiu ver as fotos das crianças. Foi uma festa linda. A festa chama Holy Wings, que é a Santidade Vence. Então, esse é o segundo ano que eu fiz aqui no Japão. Na verdade, eu fiquei sabendo dessa festa antes de vir para o Japão. Né? No ano antes de vir para o Japão, e aí eu pensei, nossa, o ano que vem eu vou fazer com as crianças. Mal sabia eu que no ano que vem eu estaria aqui no Japão. Mas mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, né? Com todo... Porque assim, no Brasil a gente tem toda uma estrutura, né? As coisas são mais fáceis. Agora aqui, para eu achar uma loja de tecido para fazer uma fantasia, assim, coisas pequenas já tem uma dificuldade maior. Mas nós conseguimos fazer. E o primeiro ano foi aqui em casa, um pouquinho menor. Aí esse ano eu pedi para o padre liberou o pátio da igreja para a gente fazer e foi uma festa linda. Então, assim, o que é essa festa? É para celebrar realmente todos os santos, né? É uma época que a gente tá recebendo muita coisa pesada, né? Do Halloween, né? Muita coisa, para mim, pesada. E é um jeito de aliviar isso, né? Fazer uma festa para as crianças, porque criança adora festa, adora brincadeira, e incluir eles de um jeito santo, mas também muito feliz. E foi linda a festa. Se vocês quiserem, quem tiver curiosidade, eu partilhei as fotos na página do Café com Maria, tem na minha página também, né? E aí as crianças se vestem de santo. Eu vou dar uma explicadinha rápida. Não sei como que tá o tempo aqui. Como que nós fizemos, até de ideia para todo mundo celebrar essa festa do ano que vem. Nós fizemos um piquenique, então é super simples. Cada um traz o seu lanchinho, coloca uma toalha, um plástico, qualquer coisa no chão. E aí nós fizemos a oração inicial, né? Fizemos o piquenique. Aí, terminado o piquenique,
as crianças foram em cada um das famílias, né? Cada um das mesinhas, assim, e falavam, troco doces por oração. Então, aí aquela família entregava, tinha uma latinha de pedido de oração, colocava o pedido dentro daquela latinha e dava o doce para as crianças. E aí falava o santo de intercessão. Então, por exemplo, São João Paulo II. Aí as crianças, rogai por nós. E aí pedimos os doces em todas. Antes de comer, olha só, criança com uma sacola cheia de doce. E eles esperaram a oração primeiro para depois comer os doces. Aí nós nos reunimos, rezamos por todos aqueles pedidos e aí liberamos para eles comerem os doces. E aí foi aquela festa, né? Todo mundo vestido de santinho, de anjo. Lindo, 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 lindo. E aí, terminado isso, nós fizemos a brincadeira dos santos olfatos. Então, tinham acho que 20 santos, e aí a Olga nos ajudou, ela ia contando a história ou alguma coisa da vida daquele santo, e as crianças tinham que adivinhar qual santo que é, ajudar a acertar. Então, assim, catequese com brincadeira, né? Muitos santos que eu nem conhecia, sabe? Então, assim, não é só para as crianças, é para nós adultos também, né? Aí teve as bodas de Caná, então da importância de ter, né, explicando para as crianças a importância de ter Jesus e Maria sempre conosco, porque se aqueles noivos não tivessem convidado Jesus e Maria para aquele casamento, o milagre não teria acontecido. Então a importância de convidá-los sempre para estar conosco em qualquer momento, seja um momento de dificuldade, seja um momento de felicidade, a importância de termos sempre ele conosco. E aí depois a gente fez a brincadeira da queimada, onde a bola era o pecado. Então foi muito engraçado, porque assim, as crianças, elas aprendem com o lúdico, né? E aí, quando é queimada normal, todo mundo quer pegar a bola para jogar no outro, né? E aí, como a bola era o pecado, muitas crianças não queriam tocar na bola. Então assim, no subconsciente, né, eles já estavam aprendendo que não posso tocar no pecado, eu não posso pecar, né? E aí teve a brincadeira também da corrida para o céu. Então, amarrava os pés de duas pessoas, e aí tinha a largada e tinha o céu. Então, o objetivo não era chegar primeiro, mas o objetivo era chegar no céu. E aí, se algum caísse, você tinha que ajudar a levantar, como é na nossa vida, né? O nosso objetivo é o céu, né? E aí a gente tem pessoas que a gente ama, que a gente quer que esteja lá no céu também. Então, para a gente trazer essas pessoas e ajudá-las a caminhar. Então, um se apoiando ao outro e chegarmos todos ao céu. E aí, assim, brincadeiras assim que fizeram um sucesso e brincadeiras de antigamente, né? Brincadeiras do nosso cotidiano que a gente conseguiu catequizar tanto as crianças como nós adultos também. Então foi uma festa linda, né? O ano que vem, a hora que estiver chegando na época, eu já vou começar a movimentar também. Eu tenho todo o material, sabe? Convite, o que vocês precisarem de ajuda, pode entrar em contato comigo, disponibilizo todo o material. E vamos fazer uma linda festa, né? Para todos os santos e para nos motivar a sermos santos também, né? Sim. Fer, também aproveitando. Muito bom. Isso aí vai servir de exemplo para muita gente aqui. O povo tá comentando aqui, ó, dicas boas para as catequistas, para as mães. Então, além de uma troca além do seu testemunho de vida, né? São ideias que às vezes ajudam muito mais aqui, né? Ó, tem gente pedindo para você trazer as dicas pessoalmente, viu, Fer? Logo passa esse coronavírus e aí a gente consegue fazer Tem uma outra coisa que eu faço também, né? Que é até na última live, né? Com o Diácono Adilson, ele comentou que é o Café com Maria, né? Que também Eu queria perguntar agora sobre isso, né? Que você já comentou, fala um pouquinho desse projeto do Café com Maria também, né? É uma coisa também muito linda. E assim, são coisas simples, sabe? Que qualquer um consegue fazer. Eu falo assim, eu fui crescida dentro da igreja, né? Graças a Deus, meus pais são super católicos, são praticantes, né? Então, assim, eu fui crescida dentro da igreja, mas eu não tenho, né, uma formação teológica. Teológica. Isso. Eu não tenho uma
formação teológica, né? Mas, assim, são coisas simples que, desde a pessoa mais formada até a pessoa mais humilde consegue fazer, né? Então, o Café com Maria, ele começou em 2016, né? Eu trabalhava e aí eu estava prestes a sair do emprego e eu morava em São José dos Campos. E assim, quem mora longe da família sabe o que eu vou dizer, sabe? Porque assim, eu ia sair do trabalho e eu ia para cuidar da minha família, para cuidar dos meus filhos, e eu tinha, sabe, aquele aperto no coração, porque assim, em Pedreira eu conhecia um zilhão de gente, eu tinha toda a minha família. Agora em São José eu tinha pouquíssimos amigos, porque eu trabalhava, né? Então era do trabalho para casa, e assim, não tinha muitas pessoas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de brincar. E Sabemos aí disso. E aí eu ficava falando assim, meu Deus, eu vou ficar em casa, porque quem é dona de casa sabe que a gente acaba se fechando num mundinho, né? E eu preciso disso. O que que eu vou fazer, né? No que eu vou me engajar para conseguir suprir essa necessidade, né? Essa vontade que eu tenho. E aí, durante o trabalho, eu tive essa inspiração de fazer o Café com Maria. E o que que é o Café com Maria? Eu pensava assim, ó, se eu, tipo assim, eu vou chamar minhas amigas, né, as pessoas que eu conheço para virem em casa. Ok, vão vir tal, mas preciso de algo a mais, né? E o que que é esse algo a mais? O terço. Né? Então, se eu convidasse as pessoas só para rezar o terço, muitas pessoas iam falar, eu não vou, o terço é chato, aquela conversa que a gente sempre ouve. Claro, tem os que iriam aceitar, mas tem os que também não iriam. Mas assim, juntar os dois, café com Maria, é uma coisa muito mais leve. E são duas, assim, além da oração do terço, né? Quem não assistiu ainda a live do Rosário, que foi semana passada, está disponível no YouTube, né? É isso? Eu, Sim, sim. Paróquia Santo Antônio Pedreira, é isso? Não sei se Isso, Paróquia Santo Antônio Pedreira. A Maiara ajuda a gente aí. A Maiara vai pôr aqui nos Ajuda aí. comentários embaixo o endereço do Instagram, Facebook e do site da paróquia, YouTube e tudo mais aqui, que é a menina que ajuda a gente aqui. Então, quem não assistiu essa live, eu recomendo fortemente que assista. Porque às vezes a gente reza o terço, eu mesmo, né? Faço o Café com Maria, rezo o terço, procuro rezar o terço diariamente. E assim, muita coisa lá, as promessas, eu não sabia. 15 minutos, né? O terço leva 15 minutos. E quantas promessas, quantas coisas boas a gente pode alcançar com esses 15 minutinhos de oração. Então, assim, não vou falar muito para vocês irem lá e ouvirem, assistirem, porque assim, é muito, muito, muito importante. Assim, a gente reza com outro fervor, né? E aí tem esses dois. Então, a oração do terço, que é super importante, e depois da oração do terço, de um jeito diferente, mas a oração continua. Porque daí a gente vai tomar um café, e nesse café não tem assim, não, a gente vai falar sobre uma passagem bíblica, não tem roteiro. E nesse café a gente fala, tem mês que a gente fala sobre religião. Muitas das coisas que eu aprendi aqui do catolicismo aqui no Japão foi nessas conversas, foi no Café com Maria, com outras pessoas que já estudaram, que já leram livros. Então, assim, é um momento de oração e descontração. Às vezes alguém tá com problema, tá com o coração apertado. E aquele ciclo de amizade, né? Depois de uma oração, o coração fica mais leve. A gente consegue conversar, desabafar. E aí, o Café com Maria é isso. É um grupo de pessoas que se reúnem uma vez por mês. Aqui no Japão é toda quinta-feira às 10 horas da manhã. Aqui no Japão o coronavírus já está um pouco mais controlado. Algumas reuniões, até um número X de pessoas já foi liberado. Então a gente já consegue fazer presencialmente. Então é aqui na minha casa, toda segunda quinta-feira do mês às 10 horas. Eu tenho um grupo que começou lá em São José dos Campos, que é toda quarta-feira, toda segunda quarta-feira do mês, às 3 horas da tarde. Então, lá em São José, né? Ainda não,
por conta do coronavírus, tudo, a gente está fazendo por Zoom, então todo mundo consegue participar, mesmo não sendo de São José. Então já fica o convite para todos vocês acompanharem. Na quinta-feira, às 10 horas na quarta-feira, às 3 horas da tarde, pelo Zoom, né? Depois lá eu tenho uma página no Facebook que é o Café com Maria. Lá vocês podem entrar, a gente manda o link, participem com a gente dessa oração. Infelizmente não tem essa segunda parte da partilha, mas logo, se Deus quiser, a gente vai estar conseguindo fazer isso. E aí vocês já estando participando lá, depois, quando liberar, né, os encontros, tudo, daí vocês começam a fazer pessoalmente a empedreira, onde quer que seja. Então, estão todos convidados e, assim, é muito legal, é muito gratificante. O vínculo de amizade que se forma é muito forte, né? E é esse o convite para vocês. Já tem algumas meninas aqui que participam com a gente aqui, estão comentando aqui que estão querendo fazer, mas é café com Maria, viu? Porque as meninas que gostam de tomar uma cervejinha, vão misturar, né? Bom, Fer, você comentou, né, da semana passada da live de oração, terço, rosário, né? E aí você partilhou com a gente um link, que depois eu vou até passar para a Mayara também, para ela colocar lá, sobre a história, né, de Hiroshima, dos monges, né, que rezavam todos os dias o rosário, e o que aconteceu em Hiroshima com a bomba. Conta aí um pouquinho pra gente também. Eu vou só fazer uma correção, porque eu falei que eram 3 monges, né? E na verdade foram 4 padres jesuítas alemães, né? Depois, eu fui pesquisar direitinho, né? Depois que eu falei, deixa eu dar uma olhada. Tá Aí valendo. eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se dá para vocês verem. Vocês conseguem? Dá Tá sim. dando para ver? Dá sim. É a igreja de Hiroshima. E aqui, ó, são os 4 monges saindo da igreja. Se vocês observarem, ó, tá tudo destruído ao redor, né? A foto é antiga, né? Mas dá para ver toda a destruição ao redor. E o que aconteceu? Como eu falei para vocês, existem 2, Hiroshima e Nagasaki, coincidentemente ou não, as 2 cidades que foram onde as bombas atômicas foram lançadas, são as 2 cidades mais católicas do Japão, né? E aí, esses padres, eles rezavam o terço todo dia ao meio-dia, né? Conforme a aparição de Nossa Senhora de Fátima pediu que nós rezássemos o terço todo dia. E eles seguiam essa orientação, rezavam o terço todo dia ao meio-dia. E aí, quando jogaram a bomba lá em Hiroshima, a bomba atômica foi jogada a 800, no raio de acho que 800 metros da igreja. E se você for ouvir a história, assim, cidades que estavam a 13 quilômetros da onde foi o epicentro da bomba, pessoas ficaram cegas, muitas pessoas morreram. Então, assim, o desastre, né? Todo mundo já conhece os efeitos da bomba. E esses 4 padres, um deles estava celebrando a missa e os outros 3 estavam na casa paroquial. Eles não sofreram nada. Depois de 30 anos, passaram por análise de mais de 200 cientistas e eles não sofreram nenhum efeito da bomba, né? E, assim, é um milagre, porque eles estavam muito perto. A maioria das pessoas morreram ou os que sobreviveram não tiveram vida longa por conta dos efeitos. Para vocês terem uma ideia, a água lá só podia tomar água da chuva, não podia tomar água do solo, de poço, de nada, porque estava tudo contaminado. Então, assim, depois, né, o Wagner falou que vai deixar o link. Assistam para vocês verem o tamanho do milagre. Então, assim, além das 15 promessas, né, que o diácono Adilson comentou lá na live, né, esse daqui é o cumprimento dessas promessas, né, porque eles foram obedientes, rezaram o terço e Nossa Senhora cobriu eles com manto. Como pode, né? Vocês viram ali na foto tudo destruído ao redor, a igreja em pé
e eles em pé. É só por milagre, por bênção de Nossa Senhora. E é um vídeo curtinho, né? É É um bem vídeo explicativo, de bem rápido, 4 minutinhos, né? isso. A gente já está falando com a Mayara aqui, né? A Mayara está colocando aqui nos comentários, né? Então vai ficar tudo gravado, vai estar tudo lá, nós vamos passar isso aí. Depois, Fer, se você quiser também algumas fotos do Holy Wings, né? Sim, Você pode passar, a gente coloca o que você achar que é legal de colocar lá, a gente vai colocar esse material. O do Café com Maria, né? Que as meninas aqui acharam muito legal a aham. ideia, né? Quem, De ter quem essa iniciativa, né? quiser montar um grupo, eu tenho todo o material. Então, assim, é só entrar em contato comigo que eu disponibilizo tudo. Isso não é meu, tá? Isso é graça de Deus. Então, assim, quanto mais gente rezando, melhor. Eu não sei rezar o terço, eu não sei puxar um terço. Eu também não, gente. Quando eu comecei o Café com Maria, eu tremia mais que vara verde. Mas se você sabe ler, eu tenho um roteirinho que, ó, é só saber ler que consegue rezar o terço, né? Mas é só Então, assim, saber ler com vontade, né? a gente fica, quando a gente vai rezar, assim, na frente de alguém falar, a gente fica nervoso, mas é só ler aquele roteirinho que é o terço inteirinho. Então, assim, eu estou à inteira disposição de vocês, é só entrar em contato comigo que eu libero tudo lá na página do Café com Maria, ou, né, entre em contato com o Wagner, com a Mônica, super à disposição para quem se sentir tocado e quiser, né, fazer parte dessa bênção. Fer, olha, o nosso diácono, querida diácono Adilson, está pedindo para você falar suas redes sociais, né, para a gente seguir aí. Tá, Facebook e Instagram é Fernanda Bueno Ferraresso. E aí, dentro do Facebook, eu tenho a página do Café com Maria. Então, é só colocar lá na lupinha do pesquisar, Café com Maria. Essa fotinha aqui, ó. Vendo, ó. Todos temos algo a agradecer ou a pedir. Então, assim, eu estou feliz da vida. Vamos rezar um terço para agradecer. Eu estou passando por um momento de dificuldade. Vamos rezar um terço para pedir força. E, assim, toda hora é hora, né? Sim, não tem hora. Ô Fê, você também colocou aqui uma pergunta do japonês sobre o Brasil, né? No grupo de estudo. Eu não sei como que a gente está de tempo aí, mas essa eu e minhas... Então, uns minutinhos ainda. Então tá. Aqui, na empresa que o meu marido trabalha, eles têm um grupo. Eu não sei te dizer ao certo se eles se reúnem uma vez por mês. Eu não sei como que funciona a reunião. Mas é um grupo de estudo bíblico. Só que assim, não é um estudo bíblico católico. É um estudo bíblico cristão. E aí participam brasileiros católicos, participam pessoas evangélicos de outras religiões, tudo. E participam alguns japoneses que nem sempre são cristãos, mas por curiosidade, por querer conhecer e tal. E aí, um dia, numa dessas reuniões, eles estavam falando sobre eu acredito que os 10 mandamentos. Eu não sei qual era o tema exato dessa reunião. E aí comentaram assim, nossa, lá no Brasil, 80% da população é cristã. Né? Não católico, mas cristã. Aí um japonês falou assim, nossa, 87% são cristãos? Isso. Nossa, então o Brasil deve ser o paraíso, né? Porque, pensa, vamos lá, vamos pensar como esse japonês. 87% da população é cristã. O que significa cristão? Né? Que segue os mandamentos, que ama o próximo. Qual que é o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, se lá todo mundo ama o próximo, todo mundo não, 87% ama o próximo como a si mesmo, faz o bem, seguem os mandamentos, lá deve ser um pedacinho do céu. E aí os brasileiros, o que respondem numa hora dessa, né? Realmente, somos cristãos, somos católicos, mas nem sempre seguimos, né? Infelizmente, infelizmente a gente erra muito, né? E às vezes por falta de conhecimento, às vezes porque é cristão só da boca para fora, né?
E aí eu vejo assim, né, que o Japão tem apenas menos de 1% cristão. Mas nas atitudes, no jeito deles, em muitas coisas, né, na maioria das coisas, eles são muito mais cristãos que nós católicos. Né? Então, assim, nós temos toda uma doutrina, mas muitas vezes eu digo eu, inclusive, né? Nós não obedecemos essa doutrina, não seguimos essa doutrina. E assim, com coisas simples, né? Por exemplo, aqui no Japão, ninguém mexe em nada que é do outro, né? Eu já esqueci o meu celular no metrô, num banco de metrô. E assim, voltamos, né? 10 minutos depois, né? Porque daí eu deixei no banco e entrei no metrô. Aí tive que ir até a próxima estação, descer, pegar o próximo trem e voltar. O meu celular estava lá, né? Então, assim, se não é seu, não mexe. E a gente tem esse mandamento, né? A gente tem esse mandamento, não roubar, né? E o não roubar, ele não vai... Sim, não roubar, não, os políticos não podem roubar. Não, o não roubar é desde um troco que você recebe a mais, né? Desde uma coisa, sei lá, um iogurte que você abre no supermercado para uma criança, toma e depois não paga no caixa, né? Então, assim, isso os japoneses não fazem, né? Eles têm essa cultura. Eles respeitam e assim, na religião deles, eles cultuam a natureza, né? Mas, assim, eles respeitam a natureza, a criação de Deus. Eles têm o cuidado, a contemplação, né? Pela natureza, pela criação de Deus. O respeito ao próximo é muito forte aqui. Sabe? A educação, o respeito ao próximo. Então, assim, eu fico imaginando, né, na cabeça desse japonês, né? Se aqui, que nós não somos cristãos, que não temos toda essa cultura, nós fazemos tudo isso, né? Como será que deve ser no Brasil? Né? E é triste porque, assim, é decepcionante pra gente, né? A gente que tem um país maravilhoso, sem, né, tantos desastres que tem aqui no Japão, terremoto, tufão, né, a bomba atômica, a guerra. E no Brasil a gente vive tão levemente todas essas coisas, né? E tinha tudo para ser, né, o melhor país do mundo. E pequeno, assim, os erros começam de coisas pequenas, né? É claro, tem lá os políticos que roubam milhões, mas tem ações pequenas nossas que também podem mudar o mundo. E às vezes a gente não faz. Né? Às vezes, não, é porque é muito pequeno, não vai fazer diferença, não vai mudar o futuro. Ok, mas mude o pequeno, né? Aquelas 20 e tantas crianças, né, que estavam lá no Holy Wings trocando doces por oração, naquela hora, eles estavam sendo diferentes, né? A gente estava fazendo, não, a festa não foi só eu que fiz, né? A comunidade inteira ajudou a fazer. Nós fizemos a diferença na vida daquelas crianças, né? Então, assim, o seu pouquinho pode ser um pouquinho, mas se for um pouquinho na vida de uma pessoa, já valeu a pena, né? Com certeza, né, Fer? Essas crianças vão fazer diferença na vida de outras e Exatamente. eles vão continuar fazendo essa diferença, né? De todo esse cultivo Uhum. de amor, todo esse cultivo de fé. Assim, assim como o mal, né, se espalha, o bem também se espalha, né? E então vamos nós sermos os portadores do bem, sermos os que espalham o bem. Com as pequenas coisas, não precisa ser nada muito grande, mas o pouquinho seu, junto com o pouquinho do outro, com o pouquinho do outro, forma o muito, né? E é para isso, né? Nós somos chamados a ser santos, nós somos chamados a viver a santidade. Sim, eu tenho milhões de defeitos, milhões de erros, mas assim, isso não me faz me sentir menor. Isso me faz ter força para lutar e alcançar o meu objetivo, que é o céu, né? Então, assim, independente da sua capacidade, independente da sua formação, tem lugar para todo mundo na igreja, né? Sim, a igreja, né? Ela é como o corpo. Então, as mãos têm uma função, as pernas têm outra função. Então, cada um
tem um lugarzinho na igreja que pode ajudar, né? Que nem o diácono Adilson, né? Com o dom da palavra, com a entrega, né? Da vida dele. A Mônica com a catequese, toda a equipe com essa catequese online. Gente, que bênção que é essa catequese online. A gente conhecer a doutrina, né? Porque assim, a gente passa a amar mais quando a gente conhece. Né? Então, assim, eu sou cristã, eu vou à missa, mas é meio chata a missa. Ok, mas entenda o que é a celebração da missa, né? Entenda cada ponto da missa. O ponto que você é perdoado pelos seus pecados, o ponto que você reza pelos seus familiares falecidos, o ponto que você recebe a bênção, a graça de Deus para passar bem aquela semana, né? Então, assim, quão rica é a missa? E muitos acham que a missa é cerimônia de sentar, levantar, ajoelhar, né? Responder algumas palavrinhas que tá lá no folheto. Gente, a missa é algo maravilhoso quando a gente entende, né, cada pedacinho dela. E a gente acaba participando da missa de outro jeito. Eu acredito que dentro do cronograma de vocês vai ter um também explicando parte a parte da missa. E, assim, tem muita gente que a vida inteira foi à missa, mas não sabe o que é cada parte. Não sabe por que hoje o padre está usando roupa verde, por que hoje ele está usando roupa vermelha, né? E, assim, são pequenos detalhes, mas quando a gente entende, a gente participa de outro jeito. A gente recebe a graça de outro jeito, né? Infelizmente está acabando, a gente está estourando o tempo, mas assim, a gente quer agradecer, né, não só nós, como todos que estão aqui conosco, do fundo do coração, né, a sua participação conosco, o seu testemunho, toda a sua fé. A gente está aqui do outro lado do mundo, mas está rezando, vocês estão sempre em nossas orações. Continue sempre assim, essa menina linda, sorridente, falante, né? Leva tanta luz para todos que têm a oportunidade de compartilhar um pouquinho que seja com vocês, né? Então, assim, o nosso abraço, o nosso agradecimento. Fiquem com Deus. Um beijão nas crianças, no Márcio, né? E um beijo, um abraço de todos que estão por aqui, ó. Tá todo mundo com chorinho que tá acabando. Estão pedindo para você participar mais, inclusive. A gente vai aqui, marcar viu? outra. Agradeço a oportunidade, né? A gente aqui também reza pelo Brasil, por cada um, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por tudo. Agradeço do fundo do coração. Espero, né, ter sido instrumento do Espírito Santo para todos que estão ouvindo essa live. Contem comigo para o que precisar, para Holy Wings, para Café com Maria, para o que precisarem, estou à disposição. E eu queria terminar essa live com uma frase, não é uma frase de um santo, mas para que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. De um filósofo chamado Êxopo. Então, assim, não só de ensinar, mas de ajudar, de fazer. Então, ninguém é tão pequeno que não tenha nada para oferecer e nem tão grande que não tenha nada para aprender. Então, vamos aprender com a catequese online, vamos aprender. Toda vez que a gente se engaja em alguma coisa na igreja, a gente conhece mais, a gente se apaixona mais. Então, se engaje em alguma coisa. Não vamos viver só de missa, gente. A nossa religião é mais de... Né? Jesus veio há mais de 2000 anos e é tão viva até hoje, tem tanta coisa maravilhosa. Então, se engajem em alguma coisa, vamos crescer juntos, vamos fazer um mundo melhor. Vamos ser santos na onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu seminário, onde você está. Vamos fazer um mundo melhor com Jesus, com Maria. Com certeza, Fê. Amém, Fê. Um grande beijo a todos. Até semana que vem, fiquem com Deus. Procurem nas redes sociais da paróquia. A Fernanda passou o endereço das redes sociais dela. Então, quando vocês quiserem, precisarem de ajuda, vocês nos procurem a Fernanda, que todos vão ser ajudados, assistidos e vamos participar todo mundo junto. Tá bom? Fê, beijo, grande abraço, fique com Deus, toda a família. Beijão. Tá bom? Um beijo é porque a live corta, então a gente não tem muito o que fazer. Grande abraço para todos. Até mais. Café com Maria. Fernanda, muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Semana que vem tem mais, hein? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Fer. Tchau.
um pouquinho triste. Sabe?